Diz assim a Nova Almeida atualizada, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 10 a 20, que diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venha a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada deles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeadores entre os semeadores entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando 30, a 60 e a 100 por ano. Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, que possamos não só lê-la, ouvi-la e aprender, e ver a Tua palavra e perceber que aqui é a Tua palavra, a palavra de Deus. Ilumina nossas mentes para nós falarmos aquilo que Tu colocaste no nosso coração. Que todos os irmãos possam compreender, e todos aqueles que nos ouvem pelo nosso canal do YouTube e do Facebook. Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Sempre, meus irmãos. Irmãos, essa mensagem do livro de Marcos, presta atenção, eu estou pregando durante todo esse mês e eu acho que outros meses para frente, eu estou pregando sobre, meus irmãos, o Evangelho de Marcos. Um dos evangelhos mais conciso, o menor deles, o primeiro a ser publicado. Ele é um dos sinóticos, ele tem a semelhança com o livro de Mateus e de Lucas. Então eu quero falar para vocês sobre essa mensagem de hoje, meus irmãos. Conhecer o mistério do reino de Deus. Viu aqui? A palavra requer, mas ser cristão não requer uma vida aleatória. Uma vida por viver. Aqui está dizendo o seguinte: você pode estar vendo
e não está percebendo. Você pode estar ouvindo, mas não está entendendo. Então é uma chamada para a igreja do Senhor ter um compromisso maior com a sua palavra, dedicar a Deus a sua vida, né? E eu escolhi 3 versos aqui e tirei as frases seguintes, do verso de número 11, conhecer o mistério do reino de Deus. Toda a nossa liturgia de hoje é voltada para o reino de Deus. O verso de número 12, ouvindo, ouçam e não entendam. É isso mesmo que está aí na Bíblia Sagrada, que você está lendo comigo. E o verso de número 13, como compreenderão todas as outras parábolas, como vocês irão compreender se não entender essa? Então, irmãos, ser cristão requer você ter uma vida de compromisso com Deus, uma vida de dedicação, ouvir sua palavra, ir em casa, estudar, orar, pedir direção de Deus. Porque senão, irmão, a gente participa da igreja, mas pode não participar do céu. Viu o que Jesus disse aqui? Foi muito bravo ele aqui, né? Para que, vendo, estou na igreja, estou vendo a Bíblia, a palavra, o pastor virando para aqui, para lá. E mais, ele diz, né? Para que não venha a converter-se. Porque ele está dizendo aqui que a pessoa que se converte, lá eu quero Jesus, e não vive a palavra de Deus, e não tem um compromisso com o Senhor, a palavra está sendo clara, está dizendo, você não tem nada, você está oco, você está vazio, você precisa ver. Na lição de hoje da escola dominical, quando Paulo estava lá, depois de prisões e tantas coisas, e aquela luta para ir para Cesareia, ele estava sentado lá, de repente ao lado dele ele ouviu uma voz de Deus falando para ele, né? Coragem, meu irmão. O testemunho que você deu aqui em Jerusalém, você vai dar lá em Cesareia, lá em Roma. Eu te aprovei, meu irmão. Fique tranquilo. Meus irmãos, o verso de número 11, o que ouve a mensagem de Jesus Cristo. Eu diria que são muitos, né? Porque a palavra dele diz assim, que muitos são o quê? Chamados, estas igrejas. Mas significa que dos muitos, todos são escolhidos? Não, poucos são escolhidos. Porque muitos pode ser aquela semente que caiu na estrada. Ela vai querer crescer, aí um carro passa por cima e mata a semente. Depois cai entre as pedras, está lá, sobe o pedinho de feijão, mas não tem mais aonde aprofundar o pé de planta e não vai ter mais feijão, acabou. E as que caem nos espinhos, ela vai crescendo, os espinhos sufocam e ela morre. E somente das 4, uma só caiu aonde? Na boa terra, no bom coração, naquele que quer ter compromisso com Deus, aquele que vive uma fé com Jesus Cristo. São essas coisas que a gente precisa dizer, não é? Olha, meus irmãos, são muitos, né? Até mesmo os que frequentam a igreja, mas não se tocam em conhecer a fundo a mensagem de Jesus Cristo. O Senhor Jesus era o Messias prometido. E o grande mistério que haveria de vir ao mundo, que se esperava um mistério, era o Messias por aí. Esse mistério quem conhece? Os crentes. Nem Jerusalém hoje reconheceu Jesus, mas nós conhecemos o mistério, nós conhecemos que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus. O verso de número 12 diz, ouvindo, ouça e não entenda. Olha, amado, aqui na terra
existe um grande diferencial entre o que creu e o que não crê, entre o que vive na igreja e o que não tem compromisso com Deus, né? Preste atenção, amados. A pressa da vinda de Jesus Cristo, amado, foi grande para ele vir fazer a redenção do homem pecador que vinha mais de 2 anos atrás. E até agora os judeus não reconheceram ele, né? Vamos ver isso mais na frente. No verso número 13 que nós vamos abordar para vocês, como compreenderão todas as outras? Se eu conto uma parábola, você não entende, meus discípulos, ou quem me segue, não entendem? Imagina como é que você vai entender as outras, né? Ora, na verdade, irmãos, era um ensino verdadeiramente pesado, amados, para os seus seguidores, irmãos, né? Porque Jesus queria no começo do seu ministério definir quem era, quem não era, pedir para ir embora. Ele está dizendo aqui, para que ouça, não entendam, que vejam e não percebam, e não se convertam. Então, se não converte, vai para fora, né? Amados, para definir quais os seguidores haverão de pertencer verdadeiramente à igreja de Cristo e os apóstolos, para entender, amados, a mensagem da parábola e que ele venha a passar, amados, para os que precisam confessar e crer em Jesus Cristo. Entre os 12 teve um que andava com Jesus, era um apóstolo, estava lá, era o tesoureiro dos apóstolos, né? Judas, e no final vendeu Jesus, estava com ele, com o Filho de Deus, e pegou medo, porque é o que a parábola está dizendo. Será que Judas não ouviu isso? Não é? Entendeu, irmão? Então, para a nossa mensagem, conhecer o mistério do reino de Deus, né? Amado, de todos que ouviram a voz do Evangelho, irmãos, e vieram para a igreja de Jesus Cristo, amados, um número muito grande. Olha que multidões seguiam eles, amados, né? Porque ali se encontravam aqueles, como diz Mateus 22 e 14, que eu já citei aqui, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Os que não, amados, foram escolhidos, não andaram com Cristo e nem vieram a ser convertidos, porque não entenderam a palavra, eles não compreenderam no seu coração o que significava o reino de Deus, né? Os crentes, irmãos, escolhidos, amados, são aqueles que creram na palavra de Deus, amados, e receberam a revelação do novo nascimento, que é o batismo com o Espírito Santo, amados. Eles então passam a ter capacitação para fazer a missão, para pregar o Evangelho, amados, né? Falar do amor de Deus para as pessoas. É isso, meus irmãos, semear, né, no solo bom, não no solo do meio do caminho, não do solo entre as pedras, não do solo entre os espinhos, mas semear nos corações que vão receber a semente. Preparei uma mensagem que vou pregar lá em Recife agora, muito profunda aqui, dentro da continuação desse livro, e que fala, amados, de coisas muito fortes que Deus fala para nós, né? Muito forte. A explicação dos 4 solos, dos 3. Olha, a grande maioria não crê em Jesus. 2 terços não crê em Jesus. Então você vê como são as coisas, não é? Como são as coisas, não é? De modo, amados, que os corações, amados, que ouvem a palavra, crendo e andando com Jesus, andando, servindo a Deus, amados, né? Ele passa a conhecer o mistério de Cristo e o reino de Deus. O reino de Deus é algo que nós estamos vendo ele. Estamos vivendo ele de forma espiritual. Estamos vivendo o reino de Deus, irmãos, né?
Porque não somos só chamados, mas fomos chamados, mas nos convertemos e fomos escolhidos por Deus. Amados, os que são chamados, eles ouvem a palavra e vêm de rumo, amado. E muitos seguem a Jesus Cristo, amados, suas vidas, mas, amados, não permanecem, não aprendem, amados, os ensinos de Jesus Cristo. Na primeira dificuldade, pula fora. Tem um problema lá fora, viu até nessa própria igreja aqui, quantas pessoas que até está fora da igreja, né? Porque, amados, a gente tem que viver o reino de Deus, não viver a vida de fulano, de ciclano, né? Porque tudo que a gente faz de errado, na hora de tirar a prova, a conta não dá certo. Porque 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 não é 5, é 4. Então a gente tem que aprender com a palavra de Deus, amados, né? Olha, os seus corações vão se abrirem e viverão a fé e serão escolhidos para serem o quê? Herdeiros de Deus, para ter uma vida com Deus. Nós precisamos ter uma vida com Deus. Em segundo lugar, amados, o verso 12, né? Ouvindo, ouçam e não entendam. Jesus está dizendo que muitos estão ouvindo ele, mas não entendem. Está aí a internet cheia, né? De mensagem de todo mundo, até de Marco Severo, né? E muitos não entendem, não compreendem. Olha, quem não nasceu de novo, meus irmãos, não pode perceber. Ele pode ver, mas não pode ver. Olha, eu aqui na igreja, tira foto, mas não tem compromisso, né? Não tem compromisso, não tem uma percepção nítida do que é a igreja do Senhor Jesus, do que é a fé, amados, né? E muitos, amados, permanecem na maldição, mesmo tendo um ensaio na igreja de Cristo, cai fora, né? Cai fora, amado, né? Porque, amados, não são salvos, enquanto que os salvos são diferentes, né? São pessoas que eram humanas, pecadoras, e se tornaram humanas espirituais, nasceram de novo do Espírito Santo. Ele tem dentro da vida dele o Espírito Santo, é uma nova criatura. Pronto, esse aí ele rocha, né? É alguém, amado, genuíno seguidor do Senhor Jesus. Amado, prestem bem atenção, meus irmãos, né? Prestem bem atenção no que diz a palavra de Deus para nós. Porque tem o homem natural, que é o homem pecador, e tem o homem espiritual, que é o homem salvo, né? Olha bem, meus irmãos, o salvo é aquele que é batizado com o Espírito Santo, amado, de uma forma sobrenatural. Ele procurou a igreja porque Deus salvou ele, não sei onde ele estava. Ele ouviu alguém falando de Jesus, ele leu a Bíblia, ele teve um encontro com Deus qualquer, nasceu de novo, aí vai à igreja e apenas está aperta a porta, está aberta, ele entra lá e pastor, eu vou assistir o culto, o pastor, não vai ter apelo não, pastor, faça aí vai para frente. Ele quer compromisso com Deus, né? Olha o que é que diz o verso 12, né? De 1 Coríntios 2, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo é dado para nós gratuitamente. Feliz o homem, feliz a pessoa que nasceu de novo, que tem Jesus em seu coração, amados, para poder ter uma vida sossegada de que, ao partir hoje, ele vai com a certeza de estar com Deus para viver a eternidade. É isso, meus irmãos, não é? É isso. É impossível, amado, é impossível ao homem natural, amados, não é? Que vive e participam da igreja, amados, ouvem a palavra de Deus e não entendem, né? E não entendem. Há poucos dias, irmãos, visitei alguém não evangélica
que muito desejou conhecer mais Jesus. Queria todas as explicações, era uma sede muito grande, não era uma pergunta atrás da outra. Pessoa 70, eu vi Deus na vida daquela mulher, não é? Irmãos, há pessoas assim, porque muitas delas não conseguem entender a palavra de Deus. E quando a gente explica, é assim, pois é, primeiro diferente, não é? E por último, meus irmãos, nesse ponto de número 12, né? Ser espiritual é quem creu em Jesus Cristo, né? E foi nascido de novo, amados. Essa pessoa está credenciada até para pregar para outra pessoa. É um privilégio alguém entregar o recado de Deus para outra pessoa. Isso é uma honra. E eu tenho experimentado isso cotidianamente na minha vida, amado, espiritual. Por isso que Paulo disse lá aos 1 Coríntios 2:14, ele diz assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucuras, ela não pode entendê-las, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, não é naturalmente, não é filosoficamente, não é do jeito que o homem quer, mas é do jeito que Deus quer. Olha, meus irmãos, quero concluir essa mensagem com o verso de número 13, né? Como irão compreender as outras parábolas se não entendem essa? Então as pessoas precisam conhecer. Olha, essas parábolas de Marcos são muito concisas, muito objetivas, né? Então, por isso que eu escolhi esse livro para fazer meu primeiro evangelho. O livro sobre o primeiro evangelho, são 4, né? Olha, amado, o exemplo de quem não aprendeu, amados, não é nada, ele não era um simples seguidor de Jesus, certo? Um dos apóstolos, mas não aprendeu nada porque não andou e viveu com Jesus Cristo. Judas vivia muito mais lá no Sinédrio do que seguindo a Jesus. Dava mais lugar às outras coisas do que a Jesus Cristo, amado, né? Ele certamente se aprofundou na palavra de Deus, irmãos, e ficou dando lugar ao mundo, pé no mato, pé no mundo, pé na igreja, pé fora da igreja, que tem compromisso com o mundo, né? Então, uma pessoa dessa não tem compromisso com Deus, irmãos, né? E aqui vai um alerta para você que me ouve, você que me assiste, você que está conosco aqui. Olha, nós precisamos ter uma vida, né? De uma participação, amado, de um compromisso com Deus, para que a nossa vida, ela cresça espiritualmente, porque alguém que cresce espiritualmente, a vida dela passa a ser uma vida diferente. Uma vida diferente. Meus irmãos, uma lição muito especial que deixa o crente ciente, que segue fielmente a fé e tem uma vida, meus irmãos, de comunhão com Deus e que tem compromisso em evangelizar, falar do amor de Deus para as pessoas, amados, não é? Então, essa é alguém que creu e que está credenciada para falar de Cristo, né? Pregar o Evangelho para as pessoas, amados. Portanto, amados, o crente, o homem espiritual, é alguém que sabe a responsabilidade que ele tem da sua vida, porque se nós somos dedicados em trabalhar para não faltar o pão de cada dia, para não faltar a necessidade de nossas casas, para não faltar as precisões que temos, será que Deus não tem a primazia? Será que nós vamos dubiamente servir a Deus, servir ao homem e servir a Deus? Deus não
quer, não pode servir a 2 senhores, somente a um. Porque quando se serve a Deus, as outras coisas vão acontecer. Por isso que está lá na palavra de Deus: buscar primeiro o reino de Deus, porque as outras coisas serão acrescentadas. Essas coisas é assim, é o que diz a Bíblia, a palavra de Deus, irmãos, né? Louvado seja Deus por isso, meus irmãos, né? A gente se alegra. Olha, amado, a riqueza da palavra de Deus, irmãos, que deve ser lida muitas vezes, diariamente. E o crente precisa se aprofundar, ter uma vida de meditação na palavra de Deus. Você sabe que o gado come, quando se deita, rumina. Isso é, você lê a palavra de Deus e você vai no seu travesseiro refletir naquilo que você leu, naquilo que Deus falou para você. Isso é reflexão, amados. Isso é reflexão. Então nós precisamos aprender, meus irmãos. Olha, preste atenção, irmãos. Ele certamente não se aprofundou na palavra. Aquele que deixou a casa de Deus, dando lugar ao mundo, ao diabo, amado, que o levou, como levou a semente da beira do caminho, que sufocou entre os espinhos, que sufocou sobre as pedras. A semente não germinou, não foi embora, morreu. Meus irmãos, esse é um alerta para quem está na igreja do Senhor Jesus. E eu estou botando uma faixinha no meu jornalzinho a partir de manhã, dizendo o seguinte: os que se arrependeram foram eleitos de Deus. Foram eleitos de Deus. Eles pertencem ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo e às testemunhas de Cristo. Mas o que nós vamos dizer é que somos de Cristo e não de mais ninguém. Precisamos ter uma vida com Cristo, amados. Preste atenção, meus irmãos. O crente que se prepara na palavra de Deus, irmãos, ele passa a entender e a decifrar as coisas e ensinar as outras pessoas, e pregar para as outras pessoas, irmãos, né? Falar para elas: olha, esse é um alerta, amados, para os que estão participando da igreja, amados, mas não têm compromisso com Deus, para que eles tenham compromisso com Deus e cresçam, amados, na fé cristã, para ser ricamente abençoados, né? É isso que a palavra de Deus diz. E aí nós precisamos aprender, meus irmãos, né? E entender o que a palavra de Deus fala para todos nós. E encerrando, meus irmãos, conhecer o mistério do reino de Deus, irmãos, é o mistério de Cristo, que ele veio ao mundo, veio como Messias amado, né? E ele não foi recebido porque de direito tinha que receber o amado, mas ainda bem que a palavra diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, irmãos, né? O homem só conhece e compreende a palavra de Deus, irmãos, quando ele crê em Jesus Cristo e ele tem uma vida com Cristo. E eu quero encerrar com a seguinte ilustração, né? Certo homem percorria as ruas da cidade com um lampião aceso, e esse homem era cego. E alguém abordou ele e disse: ô ceguinho, vem cá, onde é que você vai com essa lamparina acesa, com esse lampião aceso? Você não vê nada mesmo, rapaz, né? O ceguinho, né? Ele disse: olha, eu não estou carregando essa luz aqui para que eu venha tropeçar. Eu estou carregando essa luz aqui para que as pessoas não tropecem em mim, porque vão ver a luz acesa. Meus irmãos,
nós precisamos aprender a ter uma vida com Deus, uma vida de compromisso com Deus. Meus irmãos, eu nunca me esqueço quando fui eleito presbítero nessa igreja presbiteriana em 1975. Na brincadeira, de 75 para cá, já faz um bocadinho, né? Certo? E aí eu disse a Deus, nunca me deixe faltar um culto. Eu era gerente de uma loja, depois secretário. Nunca minhas atividades deixaram. Claro que às vezes havia justificativas. Meus irmãos, precisamos ter um compromisso com Deus, para que a nossa vida dê uma guinada, ela seja nova, diferente, comprometida, não olhando para os lados, nem para frente, nem para trás, amado, mas olhando para Cristo Jesus, para poder entender o que Ele deixou para todos nós. Que Ele nos abençoe. Amém?